Eu sou José Lima Santana, nasci em Nossa Senhora das Dores, aqui em Sergipe, no dia 29 de janeiro de 1955. Meus pais, Raimundo Lima Santana, marchante, e Maria Pastora dos Santos, do Lar. Eu me formei em Direito no dia 26 de dezembro de 1980. E de lá para cá tenho uma trajetória de vida, tanto na advocacia quanto no magistério superior. Eu não morei em Dores, eu moro em Dores. A minha vida inteira é na minha terra. Hoje em Aracaju, mas pelo menos uma noite por semana eu durmo em Dores obrigatoriamente. Então eu nunca saí de Dores. Mas a minha infância transcorreu basicamente em um sítio. Meu pai era marchante, nós morávamos num sítio, um pouquinho afastado da cidade, onde ele tinha o curral de abater bois e a salgadeira para fazer a carne de sol. Foi uma infância tranquila, como toda criança do interior, tomando banho de riacho, tomando banho de fonte, montando a cavalo, correndo nos pastos, vendo meu pai matar boi no curral e também com muita vontade de estudar. Eu tinha vontade de estudar desde pequenininho porque meu pai gostava de ler livros de poesia de cordel. E eu tinha vontade de ler aqueles livros. E daí o interesse de logo ir para a escola. Então fui para a escola muito cedo, logo aprendi a ler e a infância foi transcorrendo desta forma. Eu morava no subúrbio João Ventura, que hoje é bairro, mas na época era um pouco mais afastado da cidade, na chamada Estrada do Gonçalão. No próprio João Ventura, eu estudava, só que um pouco mais aproximado da cidade, mas no mesmo subúrbio de João Ventura, na escola municipal, cuja professora era Maria Lídia de Lima. Foi quem me alfabetizou. Eu estudei o ABC, a cartilha e o primeiro ano. Passei do primeiro para o segundo com nota 5. A minha mãe não gostou, me chamou e disse: filho meu, não passa arrastado. Eu vou lhe mudar de escola e você vai repetir o ano. Aí eu mudei de escola, fui para a escola da professora Maria da Glória Santos, que começou a ensinar pelo Estado em 1929, aposentou-se, abriu uma escolinha particular e lá eu estudei o primeiro ano e o segundo ano. Em 64, ela encerrou as atividades e em 65 eu passei para o educandário Nossa Senhora das Dores, da professora Maria Menezes Góes, conhecida como Dona Menininha. Lá eu fiz o terceiro ano e fiz o quarto ano em 65 e 66. Mas em 65, no terceiro ano, eu estudava pela tarde com a Dona Menininha e fui à minha escola inicial, da professora Lídia, e perguntei se ela me aceitava pela manhã, no terceiro ano. Ela me aceitou. Então eu estudava nas duas escolas, manhã e tarde. Pela manhã, nós éramos 3 do terceiro ano, eu, Jorge, meu primo, e Dina. E eu, então, aos 10 anos de idade, no terceiro ano, tomava conta dos 17 alunos do primeiro ano, que era uma turma multisseriada do ABC ao terceiro ano. Ela só tinha o quarto ano primário, então não podia ensinar o quarto ano. Então eu me tornei professor oficiosamente aos 10 anos de idade, auxiliando a professora com esses meninos do primeiro ano primário. E só gostava? Adorava. E eu tinha muita vontade de ser professor, assim que entrei na escola, porque eu queria ganhar presentes, porque no último dia de aula, a gente dava presente à professora. Então eu queria ser professor para ganhar presente, só que eu nunca ganhei presente, a não ser o sucesso dos meus alunos, que é o meu presente. Eu fiz admissão ao ginásio em 66, em 10 de 66, entrei no ginásio Tertuliano Pereira de Azevedo, que hoje é Colégio Francisco Porto, que foi fundado pelo desembargador Aloysio de Abreu Lima, que era então, em 59, o juiz de direito lá da comarca Nossa Senhora das Dores. Estudei os 4 anos do ginásio lá em Dores, depois vim fazer o curso de contabilidade no Colégio Tiradentes, professor Uchoa. Ainda na rua de Lagarto, quando o colégio não tinha sequer piso, era só encacetamento, não tinha reboco nas paredes, basicamente estava há pouco tempo que ele tinha feito aquele colégio, né? Logo depois começa a faculdade e vai em frente. Eu vim morar na casa da minha madrinha, em 71. Vim fazer o curso científico no Colégio Tiradentes.
mas o curso tinha poucos alunos matriculados, não deu para funcionar. Então o professor Uchoa disse, olha, vocês fazem contabilidade, ou fazem secretariado, ou vão procurar uma outra escola para fazer o científico. Tinha 2 colegas meus, de Dores, que estavam estudando contabilidade. Eu então passei para a contabilidade por este motivo. Eu estudei 70 no primeiro ano, mas em 72 teve uma seca muito grande e meu pai teve dificuldades e eu voltei para casa. Meu pai não queria me aceitar, né, em casa sem estudar, mas eu voltei para casa e disse a mim mesmo que só voltaria a estudar quando eu pudesse pagar os meus estudos. Em 72, fiquei em casa sem estudar, ano de eleição municipal. Eu fui a um comício com meu pai do candidato que ele votava e disse, meu pai, eu quero falar. E meu pai então falou com o prefeito e o candidato a prefeito e me deram a palavra. E eu comecei o discurso mais ou menos assim. No dia 15 de novembro, eu não votarei nos candidatos que estão neste palanque. E fiz uma pausa. Todo mundo ficou perplexo. Aí eu concluí, não votarei porque tenho apenas 17 anos de idade. E a partir daí, eu me tornei o orador oficial de abertura dos comícios a partir daquela data. O candidato a prefeito se elegeu, Paulo Garcia Vieira, era um jovem bancário, com menos de 30 anos de idade, e assim que ele assumiu a prefeitura, me contratou como professor primário. A minha carteira é assinada como professor primário em julho de 73. Mas logo depois eu fui requisitado para a sede da prefeitura para assumir interinamente a tesouraria. E acabei ficando até o fim da gestão dele no cargo de diretor do departamento da fazenda do município. Aí pude ajudar em casa e em 75 o prefeito tinha parado de estudar no segundo ano de contabilidade. Aí voltamos a estudar, ele fazendo o terceiro ano e eu fazendo o segundo ano de contabilidade em 75 no Colégio Tiradentes. Voltou para Aracaju. Voltei para Aracaju, mas a gente vinha todos os dias, toda noite e retornava para casa. Nesse tempo ainda não tinha asfalto até Dores. O asfalto era da BR, a gente vinha por Siriri, Divina Pastora, entrava ali em Maruim e pegava o asfalto. Era na lama e na poeira. Em 76 eu terminei o curso de contabilidade e em 77 ingressei no curso de Direito da UFS, depois de aprovado no vestibular daquele ano. Eu tinha uma inclinação desde pequeno por direito, por conta de que uma vez, passando em frente à prefeitura, onde funcionava também o fórum, na parte de cima, tinha um júri e eu fiquei pequeno ouvindo o júri, os advogados, o promotor falando. E eu disse a mim mesmo, quando eu crescer eu quero ser homem que fala muito desse jeito. Era Gilton Garcia que estava defendendo o indiciado. Com o passar do tempo, já no ginásio, eu comecei a me interessar por história geral e pensei em fazer história. Em 1970, no último ano do ginásio, teve um júri simulado para condenar ou absolver Napoleão Bonaparte. Eu ia fazer parte do júri como juiz, mas o colega John Roberto, ele não tinha feito nada como promotor de justiça, que ele funcionaria dessa forma. Aí eu permutei com ele as funções. Então eu fiquei na acusação e acusei Napoleão Bonaparte, que foi condenado. O juiz de direito da comarca e o promotor, respectivamente João Nalter Andrade e Arquibaldo Mendonça, a convite do diretor, que era o padre José Araújo Santos, foram assistir. Quando acabou, os dois me chamaram e me disseram, meu filho, faça direito que você é um advogado nato. E aí eu já tenho aquela inclinação inicial, aí esqueci história e entrei em direito. A minha turma foi a última turma que se formou ainda lá na Rua da Frente. No ano seguinte, 81, já passou aqui para a sede aqui no Rosa Elze. O curso foi muito bom, apesar de que eu não tinha muito tempo para estudar, porque no começo de 77, quando eu entrei na Faculdade de Direito, eu fiz concurso para o Tribunal de Contas, em maio, fui admitido em julho, e passei um período estudando algumas disciplinas optativas à noite, para poder dar conta do trabalho no Tribunal de Contas. Mas quando eu percebi que não tinha como conciliar o tribunal o dia todo da faculdade pela manhã, eu larguei o Tribunal de Contas para ficar só estudando. Eu tinha um salário de 4.860 cruzeiros
e deixei para ganhar um salário mínimo, 575 cruzeiros, dando aula 2 noites por semana lá no Colégio de Dores. Eu ia e voltava dessas 2 noites. Mas o curso foi muito bom. E eu guardo daquele tempo alguns professores que eu não posso esquecer jamais. Como esquecer do desembargador, na época era juiz, Antônio Góes, grande professor de civil. Como esquecer Carlos Brito, que era professor na época de Direito Administrativo, disciplina que hoje eu ensino aqui na universidade. Como esquecer do professor Luiz Bispo, que foi reitor da UFS, professor de Constitucional. Como esquecer de Adélia Pessoa, que me ensinou Direito Agrário. Como esquecer Manuel Cabral Machado, professor de Direitos Reais. Como esquecer do ministro Alencar, professor de Processo Penal. De Jussara Fernandes Leal, professor também de Penal. Como esquecer de Eduardo Cabral, professor também de Penal. Como esquecer do professor Rochinha, professor de Direito Comercial. E de tantos outros que fizeram a minha cabeça enquanto advogado que seria e que ainda sou. Então devo muito a estas pessoas que nos ensinaram grandemente dentro daquilo que eles tinham para ensinar e da competência. Como esquecer Arthur Oscar de Oliveira Deda, meu professor de introdução ao direito e meu professor de direito de família. E ele dizia assim: Zé Lima, quando você se formar, faça concurso e venha ensinar que você é um professor nato. E quando eu fiz concurso para a cadeira que ele me ensinou inicialmente, introdução ao direito. E quando eu passei no concurso, eu fui ao Tribunal de Justiça de professor Deda. Aquela cadeira que o senhor me ensinou, que eu fui seu monitor, hoje é minha. Acabei de passar no concurso. Ele ficou muito feliz com isso. Uma convivência fabulosa. Na verdade, a minha turma inicial eu perdi pelo meio do caminho por conta do Tribunal de Contas. Eu fiquei com a outra turma logo subsequente. Só que houve uma reforma curricular e a nossa turma saiu no tempo certo em que eu sairia normalmente da turma que eu deixei para trás, ou que me deixou para trás. E mais da turma que eu ingressei depois é a turma de Roberto Porto, desembargador hoje, de Celso Luiz Doria Leó, que é procurador de Justiça, de Magalhães, promotor aposentado, de Fafá, de Fátima Barros, juíza de direito, de Marilene, promotora aposentada, de Valdir, promotor que foi assassinado em Célio de São João, de Anamira Batalha Neta, de Aparecida, 2 promotoras que morreram muito jovens. Então era uma turma, e todos esses que eu estou falando eram os colegas de estudo, o grupinho de estudo que nós tínhamos. Luiz Eduardo Oliva, Jorge Lins de Carvalho. Então são colegas que ainda hoje nós mantemos relacionamento, graças a Deus, e muito bom relacionamento. Eu era diretor do colégio Francisco Porto, aquele ginásio onde eu estudei lá em Dores. Eu assumi a direção do colégio em junho de 1978, aos 23 anos de idade. Eu ia só à noite para o colégio, estudava pela manhã, ensinava a tarde inteira, de segunda a sexta, no colégio salesiano, e à noite ia para o colégio de Dores. Então, quando eu me formei, eu era diretor do colégio. E fiquei na direção até 1997, quando eu prestei o concurso para o efetivo aqui da Universidade Federal do Sergipe. Então, quando eu me formei, voltei para Dores, morar lá novamente, diretamente lá. Naquele tempo, o exame era escrito e oral. A gente fazia a prova escrita, quando entregava a prova escrita, escolhia um tema, sorteava um tema para apresentar numa mini aula e submeter-se a perguntas no dia marcado. E a banca que me examinou, que nos examinou, todos nós naquela época, era formada por um juiz de direito, o doutor Osório, pai do atual presidente do Tribunal de Justiça. O advogado era o presidente da OAB, José Augusto Lobão, e promotor de justiça, Gilberto Villanova de Carvalho. Essa banca. Eu tirei a segunda nota na prova escrita e a primeira na prova oral, que foi um 10. Então, juntando as 2 notas, eu passei em primeiro lugar no exame da OAB daquele ano. A advocacia me encantava, do mesmo modo como o magistério. Mas a advocacia me encantou muito, especialmente quando eu ia ao Tribunal do Júri. Eu gostava muito do Tribunal do Júri. Advoguei muito no penal, muito no cível, mas eu tenho um amigo em Glória, que já faleceu, o seu Totó em dizer isso, que diz: o senhor não nasceu para ser advogado, porque o senhor não sabe cobrar.
Era porque eu não cobrava de quem não podia pagar. Eu fazia sempre muita advocacia de graça para as pessoas mais pobres. Mas também eu selecionava o que eu tinha que advogar. Eu, por exemplo, nunca advoguei para estuprador, nunca advoguei para ladrão, nunca advoguei para traficante ou toxicômano inveterado. Isso eu não fazia. Era uma questão de princípios. Abri um escritório em Aracaju, em Dores e em Nossa Senhora da Glória e comecei a advogar. Nesse tempo, só tinha asfalto até Dores. De Dores para cima era na Pissarra. Quebrei alguns para-brisas de carro viajando pelo sertão. Então fui advogar, sobretudo no sertão, advoguei muito no sertão, mas em 87 eu fui convidado pelo governador do estado para ser diretor financeiro da DESO. Mas advoguei muito até que eu vim ser diretor da DESO, depois fui contratado como advogado da DESO, eu sou advogado aposentado da DESO, e fui fazendo depois uma carreira na vida pública. Eu ingressei como advogado da DESO em junho de 88 e me aposentei em março de 2013. Contando o tempo de serviço que eu já tinha antes, eu me aposentei com quase 40 anos de contribuição previdenciária. Foi um período interessante. A DESO tinha poucos advogados naquela época e nós dávamos conta de todas as demandas, que não eram tantas quantas são hoje as demandas na DESO. Mas foi um tempo bom. Se bem que esse tempo todo que eu fui advogado da DESO, uma parte desse tempo eu passei também cedido a outros órgãos onde existiam alguns cargos. Então, como advogado mesmo da DESO, diretamente advogando, eu fiquei pouco tempo, menos de 10 anos. A maior parte do tempo era cedido a outros órgãos, outras entidades da administração pública estadual. Eu fui diretor financeiro da DESO, fui diretor administrativo da DESO, acumulando com o financeiro. Fui diretor-presidente da DESO, acumulando com a financeira, interinamente. Depois eu fui diretor financeiro da Fundese, que não existe mais. Fui secretário de administração de Aracaju. Fui secretário de governo de Aracaju. Fui superintendente da SMTT. Depois eu fui juiz do TRE. Depois eu fui presidente do IPES e secretário de Estado da Saúde. Meu primeiro cargo comissionado do Estado foi no período do governo do Dr. João Alves, diretor regional de educação, na DR5 de Dores, que compreendia a jurisdição de Riachuelo a Monte Alegre. De lá que eu saí do governo Valadares para ser diretor da DESO. No segundo governo de Dr. João, eu fui diretor da Fundese. Na segunda gestão de Jacques Barreto em Aracaju, eu fui secretário de administração e de governo. E na gestão de Almeida Lima, na prefeitura, eu fui da SMTT. E no terceiro governo de Alves Filho eu fui presidente do IPES, secretário de Estado da Saúde. E no segundo governo de Albano Franco eu fui assessor diretamente do gabinete do governador. Foi um tempo interessante, porque o mais interessante do serviço público é você poder prestar serviços dignamente ao povo. Eu tenho a felicidade de ter passado por esses cargos todos, graças a Deus, sem ter um escândalo apontado das minhas gestões, sem ter algo de grave apontado da minha gestão. Outro dia me dizia isto o conselheiro do TCE, Carlos Alberto Sobral. Zé, você passou por tantos cargos e não tem uma mácula no seu currículo. Eu acho que o mais importante é exatamente isto, é você servir dentro daquilo que é a sua competência, daquilo que é a sua função e servir com dignidade às pessoas, porque você é pago para isto. Em 96, eu estava na SMTT, quando me ligou o ministro Carlos Brito, para me dizer que tinha um processo seletivo para professor de Direito Administrativo, era professor temporário, e que eu viesse fazer. Eu disse, eu não posso fazer porque eu vou viajar amanhã, não posso nem me inscrever. Não, você manda alguém por procuração lhe inscrever, mas eu não estudei. Não, você não precisa estudar, você já está preparado. E aí eu vim fazer, me disse ele que já tinham feito 5 seleções, ninguém tinha passado, aí eu vim fazer, passei em primeiro lugar, a banca era Carlos Brito, Eduardo Matos e Carlos Augusto Machado, e isto foi no fim do ano de 96, mas em maio de 97 teve concurso para professor efetivo de Introdução ao Direito, e eu fiz e fui aprovado em primeiro lugar, e aqui estou até hoje e ficarei aqui por mais tempo. Eu tenho hoje a felicidade de ter aqui no nosso departamento de Direito pelo menos 3 professores, meus colegas hoje, que foram meus alunos. Dr. Leonardo, que é juiz de Direito hoje,
né, Flávia Pessoa, filha de Adélia Pessoa, que é juíza do trabalho e agora está no Conselho Nacional de Justiça, né, foi minha aluna também na primeira turma que eu ensinei aqui, e Daniela Costa, filha de um juiz de direito já falecido, Zé Mil da Costa Sobrinho, que também é minha colega hoje no departamento. Isso é, é muita felicidade para um professor, né, ver o sucesso de seus alunos. Então foram muitos alunos que passaram por nós nesse tempo todo. E o mais importante de tudo é saber que eu continuo ensinando a minha disciplina de origem de concurso efetivo, Introdução ao Direito, e aquela que eu entrei como substituto, que é Direito Administrativo. Eu ensino as duas, Introdução e Direito Administrativo. Introdução 1 e 2 e Administrativo 1 e 2. Quando eu passei pela UNIT, de 2004, depois de 2007, eu ensinei somente Introdução ao Direito. E quando eu passei pela Estácio de Sá, na época ainda da fase 2007, 2008, eu ensinei também Introdução ao Direito. É interessante, não é? E eu acho a mais interessante porque eu sou professor desde o primário, passando pelo ensino fundamental 1 e 2, como dizemos hoje, pelo ensino médio, até chegar à universidade. Eu passei, então, menos pelo ensino infantil, eu passei por todas as etapas do ensino. Então, convivi muitos anos com os adolescentes e os jovens no ensino fundamental 1, 2, no ensino médio. Então, quando eles chegam no primeiro período, como eu tive essa convivência muito grande, eu consigo me adaptar aos alunos, eles se adaptam também àquilo que eu sou como professor e àquilo que a disciplina exige deles. Mas a gente faz então este apanhado de como nós temos que trabalhar com os alunos que estão chegando para que eles possam se inteirar do que é o direito enquanto grande árvore, para que amanhã eles possam partir para os ramos da árvore, ou seja, para a dogmática. Eles começam com uma disciplina propedêutica, que é a introdução, para compreender um pouco do que é a grande árvore jurídica e a partir daí seguir mais tarde nos ramos segmentados, ou seja, nas disciplinas dogmáticas. Mas é interessante, eu gosto muito de introdução, como eu disse antes, eu fui monitor do desembargador Arthur Dé de introdução, e é o que eu ensino em introdução, além do administrativo. Então, o aluno aqui na UFS, quem estuda à noite, eu só ensino à noite, eles estão comigo 4 períodos, administrativo 1 e 2 no quarto e quinto períodos, introdução 1 e 2 do primeiro e segundo período. Eles descansam o terceiro período e voltam para mim novamente do quarto e do quinto período. O que eu acho interessante é você verificar o amadurecimento deles. E uma coisa também que eu acho fundamental, é que eu brinco muito, eu digo, vocês esqueceram da apóstila de introdução ao direito? Não, aí eu releio de vez em quando algumas coisas para ver se eles estão realmente afiados. Aí muitos estão, aí não lembram exatamente daquilo que estudaram. Porque aqui na UFS, como também na UNIT, quando eu ensinei lá na UNIT, na Estácio também, eu sempre ensino com apostilas, que eu mesmo confecciono. São 4 apostilas aqui que dão mais de 1000 páginas as 4 juntas. E todo semestre eu renovo, né, para que não fiquem desatualizadas as apostilas. Do meu tempo de aluno para cá é uma mudança extraordinária, né? Porque a gente estudava lá na Rua da Frente, na Faculdade de Direito, né? As faculdades estavam espalhadas, não havia um campus universitário. Eu só conheci o campus quando eu vim fazer o processo seletivo para o professor substituto. Eu não conhecia o campus, nunca tinha vindo aqui, né? Então, para mim foi uma surpresa conhecer o campus, em 96. Mas de quando eu entrei em 96 para cá, a mudança é altamente significativa. Por exemplo, época de matrícula era uma coisa horrorosa naquele tempo. A gente vinha ajudar a fazer a matrícula, uma coisa triste. Um sistema péssimo que caía toda hora. Agora o aluno não vem aqui, ele faz a matrícula em casa, onde ele está, em qualquer lugar. Ele faz online, isso é uma beleza. Depois o campus cresceu muito a partir de quando eu entrei para cá, na gestão do professor José Fernando de Lima, do professor Josué, do professor antes do atual reitor, nós crescemos muito, crescemos em prédios, crescemos em tecnologia, crescemos em número de cursos, em número de alunos, isso é muito bom. Qualificação dos professores. Em qualificação dos professores, né? Nós somos hoje mais de 1000 professores doutores. E desde a gestão do professor Ângelo, quando ele começou, ele está na segunda gestão, que eu ingressei também aqui com ele, no gabinete dele, como assessor dele. E aqui tenho ficado esses anos todos, esses 7 anos como assessor do reitor. Então eu tenho acompanhado essas transformações últimas. Realmente é uma coisa fabulosa o que nós temos aqui. E o que nós esperamos é que haja cada vez mais melhorias para o ensino
na qualificação cada vez maior e especificamente no curso de Direito da UFS, a minha grande satisfação também, todos nós que aqui estamos e estudamos, é de ver que o nosso curso é sempre referência no Brasil inteiro. Já ganhamos, inclusive, por 2 vezes, primeiro lugar no exame da OAB de todo o Brasil, com a unificação do exame da OAB. E o selo OAB recomenda, todos os selos OAB recomenda, o nosso curso ganhou todos eles. Isso é muito bom para um professor, para um estudante de direito aqui da UFS. Olha, quando eu vim para cá, eu já trouxe alguns anos como professor do Estado. Então já poderei me aposentar no próximo ano. Mas eu só sairei daqui, se Deus me der vida e saúde, na expulsória. Só. Quando não tiver mais jeito, ter que me aposentar na compulsória, é que eu me aposentarei. Porque eu gosto da sala de aula. Mas eu digo aos alunos, no dia que eu me tornar um professor chato, vocês me avisem que eu me aposento. Na verdade, eu comecei a escrever besteiras, quadrinhas tolas, aos 11 anos de idade. Que ainda eu as tenho no anverso da minha prova, no papel pautado da minha prova do 4º ano primário, que eu guardo com muito carinho. A partir dos 12 anos, eu comecei a fazer umas poesiazinhas até para dar para os colegas que namoravam e não sabiam fazer poesias. E depois fui escrevendo. Aos 16 comecei a escrever contos, mas depois, aos 18 anos, eu joguei fora tudo que eu tinha escrito. A sorte é que um colega de ginásio, que hoje é médico ortopedista, Luciano Passos, ele guardou muita coisa que eu tinha passado para ele. Mas isso são coisas muito diminutas. A partir agora dos 19 anos, eu voltei a escrever poesias, publiquei o primeiro livro em 89, para jamais esquecer de poesias, publiquei um romance em 93, referenciado por Marisa Lajolo da Unicamp, por Nelly Novaes Coelho, que faleceu há pouco tempo. Depois, escrevi a História do Saneamento Básico em Sergipe, que está em 2ª edição, deve ir para a 3ª. E aí passei também a escrever outras coisas. Aí ajudei a escrever como coautor um livro de Direito Ambiental, pela Juruá, juntamente com o doutor Antônio César Leite de Carvalho, promotor já aposentado, promotor de Lagarto. Eu escrevi Direito Financeiro com uma ex-aluna, que é professora da USP, e um colega Getúlio Vargas, que é também do Senado Federal, Renato Brau, Ana Carla, essa minha ex-aluna, hoje professora da USP, lá em São Paulo. E ajudei a escrever outros livros também, como coautor. Depois publiquei, mais recentemente, outro livro de poesias, Redemoinhos 2015, e este ano publiquei um livro de contos, Beiço de Jegue e outros escritos. Mas ao todo, como autor ou coautor, são, me parece que 12 livros, não me falha a memória. Tem mais algum aí para ser publicado? De contos tem mais 4 já no computador. Tem 2 prontos, é só revisãozinha e mandar para a editora e descartando paulatinamente. Romances tem 2 que eu estou escrevendo ainda, concomitantemente tem 2. Um é ambientado na minha terra mesmo, cujo título é Carne Morena, que é uma homenagem ao meu pai, que era marchante, fazia carne de sol. Eu costumo dizer que é uma disputa entre Dores e Célio de São João com a melhor carne de sol. E eu digo sempre, a melhor carne de sol de Sergipe é a de Célio de São João. A de Dores é a melhor do mundo. Então é uma homenagem ao meu pai, a carne morena, e também uma mulher morena, qualquer mulher morena, pouco importa qual seja. E um outro romance ambientado entre o Rio de Janeiro, Milão e Paris, cidades que eu conheço. Então ambiento ali, mas esses estão ainda em formatação, não é? E poesias também continuo escrevendo. E o que vem na cabeça vai se botando no papel, botando no computador. A poesia é mais fácil, falar em inspiração, mas mesmo sendo a poesia inspirada, você tem que parar para olhar os versos, as palavras em cada verso, o verso em cada texto, em cada contexto, etc. Eu tenho, por exemplo, poemas escritos até em talão de cheque, em guardanapo, eu guardo tudo. Né? Mas já a prosa não, né? A prosa, o romance ou o conto é diferente. Você tem que trabalhar, mergulhar mais no trabalho, ter mais tempo para trabalhar. E o que me falta mesmo é tempo, né? Porque ultimamente o tempo está muito escasso, sempre foi escasso. E cada vez mais passa o tempo e cada vez mais eu fico sem tempo para escrever. Mas continuo dando as minhas pinceladas de vez em quando. Por exemplo, eu publiquei em jornais e revistas mais de 550 artigos. A academia, eu recusei entrar na academia por 3 vezes. Quando faleceu o pai de Carlos Brito, doutor Britinho,
Doutor Antônio Garcia, que era o presidente, queria que eu me candidatasse, eu não me candidatei. Pedi a Carlos Brito que se candidatasse, ele achou que não, que era a cadeira foi do pai dele. Não, nada a ver, você tem mérito também. Ele acabou se candidatando, ganhou contra 2 outros candidatos. Surgiram 2 vagas. Doutor Antônio queria que eu disputasse uma das 2 vagas. Eu não aceitei. Por que eu só tinha essa resistência? Por que não? Porque eu era novo, eu não tinha nem 40 anos ainda. Eu achava que devia entrar outras pessoas, não é? E aí realmente acabaram entrando outras pessoas. Eu fazia parte do movimento cultural da academia, até que eu estava, certa vez, em Porto Alegre, liguei para minha mãe, ela me disse que o doutor Anderson queria falar comigo. Eu liguei para Anderson, e ele então me disse, que é o tal presidente da Academia de Letras, que o doutor Antônio tinha falecido e que tinha um movimento de um grupo de acadêmicos querendo que eu assumisse a vaga dele. Ele, Antônio Garcia Filho, que tanto insistia que eu entrasse na academia. Quando eu voltei, eu ainda relutei um pouco. E aí fui atrás de algumas pessoas. Eu fui atrás de 8 pessoas que eu achava que tinham muito mais mérito do que eu para entrar na academia. Mas essas 8 pessoas não toparam entrar na academia. Por fim, eu fui falar com o Eduardo Garcia, nosso ex-reitor, filho de Antônio Garcia, também da academia. Ele me diz: Lima, papai queria que você entrasse na academia, você tem méritos. Vai ser uma honra para a minha família que você ocupe a vaga de papai. É aí que eu me candidatei finalmente, em 99, mas ainda relutei, só tomei posse 1 ano depois da minha eleição, que era o prazo estatutário que a gente tinha para tomar posse. Aí acabei ingressando em 2000, dia 7 de novembro de 2000, eu tomei posse, fui saudado pelo ministro Carlos Brito. E é uma honra ocupar a cadeira de Tobias Barreto. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Eu que sou apaixonado por Tobias Barreto, tanto é que no meu bairro, no meu subúrbio onde eu nasci, onde eu moro até hoje em Dores, eu coloquei nomes nas ruas, um projeto de lei que eu pedi a um vereador na época, criando o bairro Juventude, que era o nome do subúrbio, colocando o nome de Rui Barbosa numa rua, 23 de outubro, que é a data de aniversário da cidade, na praça, onde eu nasci, a rua da casa da minha avó, onde eu basicamente me criei, em parte, a rua Tobias Barreto, a rua que eu moro hoje, rua Gilberto Amado, e a rua que o meu irmão morava, que era a rua onde nós morávamos lá no sítio, que é a rua Flórida das Fernandes, que é o único dourense que consta do dicionário de Armínio Guaraná, um médico, né, que morreu no Ceará, como médico dos portos do Ceará. Então, para mim foi uma honra ocupar a cadeira número 1, exatamente porque é uma pessoa que eu amo de paixão, que é o grande gênio sergipano Tobias Barreto. Eu não vou falar o que ele significou por mim, vou falar pelos alemães. No almanaque Stollis, que escolheu os maiores nomes do mundo de todos os tempos, em todas as áreas do conhecimento, constam 5 brasileiros, todos 5 nordestinos. Rui Barbosa, da Bahia, Teixeira de Freitas, da Bahia, Clóvis Bevilacqua, do Ceará, Pontes de Miranda, de Alagoas, e Tobias Barreto, de Sergipe. Então, 5 juristas tidos pelos alemães como dos maiores do mundo de todos os tempos. Então, um homem como Tobias Barreto, reverenciado na Europa como ele é, reverenciado por muitos nomes da América Latina, do Brasil, mas um pouco esquecido na terra dele, o que é lamentável. Tobias Barreto foi o maior gênio da jusfilosofia do século XIX no Brasil inteiro. É o maior de todos. Tobias Barreto fez uma coisa que ninguém fez na época dele. O Brasil inteiro, nos 2 cursos existentes, no Recife e em São Paulo de Direito, só se falava no direito francês. Mas o moderno estava na Alemanha. E Tobias introduziu o pensamento alemão na filosofia e no direito aqui entre nós. Então esse é um grande mérito dele. Por isso ele é tão reverenciado na Alemanha. Chegamos ao ponto de Rudolf von Jhering, um grande jurista do século XIX, ter dedicado um dos seus livros ao Dr. Menezes, Tobias Barreto de Menezes. Ele disse, por exemplo, o direito é a força que matou a própria força. Olha que frase. É a força da civilização que matou a força da barbárie. Ele disse num dos seus poemas, só é grande a liberdade que sacode a majestade e arranca a juba dos reis. Acima de reis ou de qualquer outra potestade, o que importa é a liberdade.
Então ele foi o grande inovador do direito no Brasil. Por isso Miguel Reale, por exemplo, professor Machado Neto na Bahia e tantos outros reverenciam Tobias Barreto. Dizia Miguel Reale que ele foi, Tobias, o maior pensador do Nordeste. E realmente foi. E para mim, na época dele, o maior pensador do Brasil, do século XIX, na filosofia e no direito. Então é um gênio do nosso grande Tobias. A Academia de Letras Jurídicas, ela procura reunir, onde ela tem, nos estados brasileiros, alguns dos nomes que mais se destacam no direito. Ora, na própria vida jurídica em si, ora na vida jurídica acadêmica. No meu caso, eu navego nos dois lados, na advocacia, na vida prática e no magistério superior. Eu recebi como surpresa, eu não sabia que estava sendo criada essa academia. Recebi um telefonema de Flávia Pessoa, me perguntando se eu aceitava participar da fundação da academia. Eu disse que sim. E aí me coube exatamente escolher como patrono o Gumercindo Bessa, por ser o grande advogado que nós tivemos. Um advogado tão extraordinário que a gente costuma dizer que ele derrotou Rui Barbosa naquela questão do Acre. Quando o Brasil compra o território do Acre à Bolívia, o estado do Amazonas queria incorporar o seu território. E o povo do estado do Amazonas, do Acre, não aceitava essa incorporação. Mas Gumercindo Bessa jamais foi ao fórum contra Rui Barbosa. Rui Barbosa foi contratado pelo estado do Amazonas para defender essa incorporação do território do Acre ao estado do Amazonas. Gumercindo Bessa, na época, morava no Rio de Janeiro, advogando, e escreveu vários artigos contestando o que queria o estado do Amazonas. Então, ele acaba derrotando o Rui Barbosa, não no fórum, não no Supremo Tribunal Federal, mas nos embates através dos jornais. E o pensamento de Gumercindo Bessa nos jornais acabou prevalecendo na Corte Suprema. Ele foi tão grandioso como advogado que o presidente da República, Rodrigues Alves, certa feita, ouvindo o apelo de alguém, disse: o senhor argumenta à moda do doutor Bessa. E lá no Rio de Janeiro ficou essa expressão, bom à Bessa, exatamente numa referência ao nosso estanciano Gumercindo Bessa, outro gigante do direito, mais precisamente da advocacia em Sergipe, no Brasil. Parece uma coisa estranha, não é? Um sujeito ser ordenado padre aos 61 anos de idade. Parece uma brincadeira, né? Ou um despropósito. O cara perdeu a cabeça. Na verdade, eu comecei a minha vida de igreja aos 19 anos de idade, em 1974, por conta do Monsenhor Afonso de Medeiros Chaves, pároco da minha cidade. Ele morava vizinho à prefeitura, eu trabalhava na prefeitura. Ele um dia insistiu que eu fosse à missa. Eu era católico batizado. Ia à missa de finados de alguém da família. E então eu disse, tá bom, eu vou, mas eu vou à missa do sábado à noite. Não do domingo, tem muita gente. Eu vou ler no sábado à noite. Aí passei a fazer a leitura no sábado à noite, em 74. Em 75, chegaram em Dores, trazidas pelo Monsenhor Afonso Chaves, do Paraná, de Londrina, 3 irmãs claretianas que iriam trabalhar no hospital da cidade que estava para funcionar. Elas levaram para Dores uma novidade para mim. A casa delas ficava em frente à minha casa. Qual foi a novidade? As músicas do Padre Zezinho, que eu não conhecia. Eu me apaixonei pelas músicas do Padre Zezinho. E as irmãs começaram a me catequizar, dar aula de catequese mesmo. No dia 28 de janeiro de 76, eu e mais 2 meninas e uma irmã fundamos o grupo de jovens da paróquia, Juventude Unida na Fé. De repente, as 2 foram para o convento em Londrina, eu fiquei sozinho. Mas ainda assim eu ia para o local onde a gente se reunia todo sábado à tarde. Fazia uma oração, abria a Bíblia, lia alguma coisa e voltava para casa. De repente apareceram mais 2 pessoas. Depois já éramos 6, já éramos 12,
Chegamos a ser mais de 100. Em fevereiro, eu vim fazer um treinamento em Aracaju, na Chácara Paulo VI, no bairro Industrial. E em abril, o pessoal me chamou de volta para fazer o treinamento. Não podia fazer o segundo. Você fazia um treinamento e se engajava num grupo. Só quando eu voltei no segundo em abril, aí o padre Elias, que era salesiano, me disse, olha, nós lhe escolhemos para você fazer parte da coordenação do TLC, Treinamento de Liderança Cristã, que era o responsável pela pastoral da juventude da Arquidiocese de Aracaju. Então, de abril de 76 a maio de 82, eu fiz parte dessa pastoral da juventude, trabalhando com 41 grupos de jovens ativos na Arquidiocese, 20 na capital e 21 no interior. Bom, depois disso, em abril de 81, eu me tornei ministro da Eucaristia e da Palavra, tinha autorização de Dom Luciano para pregar, inclusive, pela carência de padres que a gente tinha, e fui ficando na igreja. Mas naquela época, na década de 70, 77, 78, o nosso bispo auxiliar, Dom Edivaldo Gonçalves do Amaral, hoje arcebispo emérito de Maceió, insistia que eu fosse para o seminário. E dizia, Zé, você tem vocação? Eu replicava, eu não tenho vocação. Você tem vocação. Você vai ser um bispo muito jovem. Eu dizia, eu não quero ser bispo, eu não tenho vocação. Um deles perguntou, é o celibato? Como eu tinha uma namorada, ele perguntou, é o celibato? Não, não é o celibato, não. O celibato eu consigo vencer. Eu não vou para o seminário por causa de vocês, bispo. Eu vou brigar muito com vocês. Ah, você não me leva a sério. Mas passou o tempo, eu namorava, namorei, me formei, fui advogado, trabalhar, namorei. E fiquei um tempo, né? Mas sempre na igreja. Dom Lessa foi a Dores, numa festa padroeira, e o padre Arnaldo, nosso padre então, me pediu fazer uma saudação, isso foi em 2010, fazer uma saudação a Dom Lessa. Eu fiz a saudação. No almoço, na casa do padre, ele me perguntou se eu não queria me preparar para ser diácono permanente. Eu disse quero, porque sinceramente, apesar de toda a minha vida, como advogado, como professor, na gestão pública, eu nunca esqueci uma coisa. Dom Edivaldo queria que eu fosse ser padre. E eu realmente um tempo pensei em ir. Quando? Em 79. Eu pensei. Só que quando eu pensei em ir para o seminário, minha mãe era contra eu for ao seminário, meu pai morreu aos 45 anos de idade. Morreu dormindo. Eu fiquei com minha mãe e uma irmã de 12 anos para dar de comer. Aí fui terminar a faculdade de Direito, fui trabalhar. Mas nunca saiu da cabeça aquela questão de ir ou não para o seminário. Então, quando Dom Lessa me convidou para me preparar para ser diácono permanente, aí eu exultei, pelo menos isto. E aí eu comecei a me preparar para ser diácono permanente. Só que na turma que eu estava me preparando para ser diácono permanente, eu já passei a ser também professor da mesma turma. Eu era aluno e professor da mesma turma. Passados 6 meses, Dom Lessa me chamou e me perguntou exatamente assim, esta sua vocação é diaconal ou é sacerdotal? Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu acho que tem alguma coisa a mais aí. Então, ele disse, entre na capela, lá da Cúria, onde ele morava, dobre o joelho dentro do Santíssimo, que daqui a pouco a gente conversa. Eu entrei na capela, quando eu dobrei os joelhos, me sobreveio uma crise de choro. Eu chorava que não parava de chorar. Depois conversei com ele. Conversamos, ele disse, você quer fazer uma experiência? Qual? Você quer ir para o seminário? Você já é formado, já é mestre, está fazendo doutorado. Só precisa fazer teologia. E eu já tinha feito um curso de teologia de extensão aqui na UFS, entre 78 e 79, com o padre Gilson Garcia de Melo. Ele disse, você vai, se der certo eu lhe ordeno padre, se não, você não perde nada. As aulas começam amanhã. Eu disse, vou. Assim, prontamente, vou. Já fui dali falar com o reitor, o padre Janderson, que foi agora lá do Sede de São João. Fui falar com o padre Janderson. No dia seguinte comecei a ter aulas, só que no segundo semestre que eu estava no seminário, eu já comecei a ser também professor do seminário. Era seminarista como aluno e era também professor do seminário. Eu tinha minha vida, né? Ainda era advogado da DES, professor da universidade. Eu me aposentei logo depois da DES, não é?
eu ia para as aulas, para ter aula ou dar aula, voltava para casa normalmente, mas foi interessante para mim, porque com a experiência toda que eu já tinha, né? Experiência de vida, experiência como profissional do direito, como professor, experiência de igreja, maturidade que eu tinha da igreja, né? Por exemplo, quando o padre Raimundo Cruz, da minha terra, passou um ano na Colômbia, depois um ano em Roma, o Monsenhor da Capela celebrava um domingo por mês. E eu fazia a celebração da palavra os outros 3 domingos. Distribuía a comunhão, a Eucaristia, eu já tinha essa vivência. E basicamente quase que administrava a paróquia desses 2 períodos. Ainda com o padre Raimundo lá, eu trabalhava muito com ele em todas as paróquias dele. Quais eram que ele tinha na época? Santa Rosa, Divina Pastora, Siriri e Dores. Dores com os curados de Cuba e Feira Nova, que na época não era ainda paróquia, já são paróquias. Então, eu ajudava o padre Raimundo em toda essa área. Então eu já tenho uma experiência, inclusive experiência, vamos dizer assim, quase que de gestão paroquial. Mas foi interessante o fato de ter seminário dessa idade. Eu sei que alguns professores do seminário não viram com bons olhos. Alguns padres não aceitaram a minha ordenação. Né? Alguns faziam parte do Conselho Presbiteral, foram contra a minha ordenação. Alguns achavam que eu devia passar mais tempo no seminário. Outros achavam que não ia dar certo mesmo. Mas graças a Deus, desses 3 anos tem dado certo. Tanto é que o Dom João, o nosso arcebispo de Isacena Lima, a cada dia que passa, eu sinto você mais feliz no seu ministério. Graças a Deus, muito feliz. O senhor se ordenou quando? 9 de dezembro de 2016. Farei 3 anos agora no mês. Quando eu fui ordenado, eu deveria ter ido para São Salvador, mas depois eu fui ser vigário na Catedral Metropolitana. Assumi juntamente com o padre Peixoto, no mesmo dia, ele como pároco e eu como vigário. Ficamos lá, eu e o padre Giovanni como vigários, o padre Peixoto como pároco, que já está lá até agora. E no dia 9 de fevereiro deste ano, eu fui nomeado pároco da Dulce dos Pobres. Na época ainda Bem-aventurada, agora Santa Dulce dos Pobres. Mas fora isto, eu ainda sou o coordenador administrativo da Cúria Metropolitana e estou ajudando o padre Walter lá no colégio arquidiocesano. Sou membro do Colégio de Consultores do Arcebispo, membro do Conselho de Pastoral da Arquidiocese, do Conselho Diaconal, do Conselho Presbiteral, vice-presidente da Fundação Manuel Cruz e tesoureiro da Irmandade de São Benedito, do cemitério de São Benedito. É só o que eu tenho para O fazer. senhor vive a parte administrativa e a parte Pastoral. Mas o que é que o senhor gosta mais, assim, no sacerdócio? A parte pastoral. No começo eu me assustei porque, puxa vida, eu vou assumir uma paróquia sem deixar as outras atividades, vai ser difícil. Quando eu fui visitar a paróquia calado, sem avisar ninguém, que eu vou à igreja apenas com as paredes levantadas, coberta, sem nem a frente estar concluída, sem porta, sem janela, sem piso, eu me perguntei, e é aqui que eu vou ficar? Aí no começo eu pensei que não. Ainda relutei um pouco e tal. A nomeação veio no fim do ano de 2018 e eu fui relutando, finalmente tomei posse em fevereiro e me assustei no começo. Depois você vai se acostumando, né? Já concluí a parte de alvenaria da frente da igreja. Segunda-feira que vem, com fé em Deus, começaremos ao reboco total da igreja e daí tocar para frente. E estou muito feliz, muito satisfeito. De Santa Dulce. Tanto é que a gente brinca, né, que eu cheguei lá em fevereiro, logo depois já foi canonizado, tá vendo? Foi importante isso. O meu dia a dia ainda se divide um pouco entre a cúria, né, um pouco entre o colégio, um pouco, né, na paróquia e à noite, né, terças e quintas à noite aqui na universidade dando aula. Quer dizer, eu tenho essas atividades todas ainda. Né? E além disso, eu ainda sou vice-presidente da Campanha Nacional de Escola da Comunidade, que é uma entidade que tem 75 anos, o Colégio de Dores, como também na sua terra, o Colégio de São João era da SEDEC,
Lídia, minha querida amiga, era diretora há muitos anos de lá. Eu fui diretor 20 anos do Colégio Sinéc de Dores. Hoje eu sou vice-presidente da rede nacional. Nós temos 94 colégios, do Maranhão ao Rio Grande do Sul, e temos 18 faculdades, dentre elas 2 centros universitários. Temos quase 60 mil alunos espalhados no Maranhão e Rio Grande do Sul, como eu já disse, e de vez em quando eu tenho que viajar, ora para Brasília, ora tenho que visitar as escolas. Ontem à tarde, por exemplo, eu tinha que ir a Capivari, em São Paulo, não fui, mas fiz uma reunião por Hangout com o diretor, então faço sempre isso. Então tem essa atividade da SENEC que muito me agrada. É uma entidade sem fins lucrativos, nós não somos remunerados, nós da direção, trabalhamos filantropicamente. Como é que dá conta de tanta coisa, doutor José? Dormindo uma média de 4 horas por dia, né? E ainda tendo tempo para escrever, hora escrever um artigo do jornal, hora escrever um capítulo de livro, hora escrever um livro, e vai levando a vida assim, celebrando missas, né, sempre. Assim. A primeira coisa de um bom padre é ele ter a humildade de todos os dias dobrar os joelhos diante do Santíssimo. Em segundo lugar, ter a simplicidade que Jesus teve, não imitando Jesus, é inimitável, mas da simplicidade na palavra, sem rebuscar, mas com profundidade teológica, sem, entretanto, rebuscar. Ser simples, aproximar-se dos fiéis e trabalhar. Um advogado ele deve estar sempre atento com as questões jurídicas que ele recebe, com as causas que ele recebe. Nunca perder prazo, que é um absurdo o advogado perder prazo, e dedicar-se o máximo possível à causa que ele abraçou. Se ele pega um caso, como advogado, ele deve sentir que aquele caso é como se fosse dele. Nunca transigir com aquele que ele não deve transigir, porque ele está defendendo alguém. Ele defende a liberdade de alguém, ele defende o patrimônio de alguém. Em suma, ele defende os direitos de alguém. Ele deve ser digno desta defesa que ele vai fazer. O professor, ele deve aprender cada vez mais para continuar ensinando. E em continuar ensinando, ele deve continuar também aprendendo. O professor que não aprende não é digno de ser professor. Ele tem que estar aberto para as questões novas, mas também aberto para os seus alunos, para compreender as carências dos seus alunos, para compreender também as mutações da área jurídica que estão ocorrendo. Ou seja, nunca ficar para trás. Eu acho que o projeto é fundamental para que nós possamos ter um acervo de todo o arcabouço jurídico que nós temos no Estado de Sergipe, através das pessoas que vivenciam na vida prática o direito, quer seja na advocacia, no Ministério Público, na magistratura, na academia ou em qualquer outra área do conhecimento jurídico. O importante mesmo é que nós tenhamos esse acervo, esta coleta de dados para servir amanhã às novas gerações. Eu gosto muito de um título que eu mesmo me dei ao longo dos tempos. Eu sou, acima de tudo, um tabaréu de Nossa Senhora das Dores. Porque eu me sinto muito interiorano. Eu sou um homem interiorano por natureza. Adoro ser do interior. Adoro viver no interior. Eu digo sempre que eu me aposentar completamente, eu volto para a minha terra, para o meu subúrbio, onde eu nasci, onde eu vivi a minha vida inteira e onde eu espero um dia fechar os olhos. Eu sou interiorano.